E aí, galera, tudo jóia? Como é que vocês estão? Gente, sério, não era pra vir fantasiado? Não. A gente não vai falar do Scooby-Doo, gente? A gente ia falar de Scooby-Doo. A gente só vai falar de Scooby-Doo. Não. Falar, não Cara, ser é muita mancada fazer isso. Hã? Vocês estão olhando A gente isso? não tem culpa, Levi. Você tem pelo essa amor de tendência a se fantasiar nos momentos inapropriados. Agora você vai ganhar um vídeo assim. Agora a Velma vai falar, me dar lição de moral. E você, Salsicha, tem algo a dizer? Tem, eu nasci assim, não sou salsicha. Já nasceu barbudinho, Nasci da barbudo, Siga. quando era Que pequenininho, bonitinho, né? Com essa roupa, inclusive, com as Exato. tatuagens. Mais uma vez é um mico. Quem viu na Comic Con tá vendo de novo. Algo parecido. Fala, galera, sejam bem-vindos a um grande especial de hoje com esses dois convidados incríveis aqui no nosso canal para falar sobre a coleção da Hanna-Barbera na DC, começando obviamente por Scooby. Depois da mancada de falarem pra mim, não, vocês deram a entender que eu podia vir fantasiado. Eu não vim assim do nada. Deu a entender. Mas depois que deram a entender isso, tudo bem. Podem suar à vontade. Tripudinho. Mas estamos aqui para falar de Scooby-Doo. E eu sou Levi Trindade, editor da Panini. Eu sou o Thiago Pesanetic, editor assistente da Panini. E vocês já me conhecem, né, gente? Vamos lá? Scooby-Doo! Cadê você? Voltamos à programação normal aqui. Olha, eu acho que é para falar no geral da linha ou vamos falar só do Scooby? Olha, eu queria ouvir vocês sobre o apelo nostálgico da linha, assim, e aí eu acho que Scooby tem uma grande participação nisso. Não sei o que vocês acham. Digamos que ele, na concepção dessa nova abordagem da Hanna-Barbera, ele era o pontapé inicial, junto dos Flintstones e de Future Quest. Uhum. Quando a linha foi pensada, acho que o primeiro título a ser elaborado foi o do Scooby. E a gente tem uma teoria de que o Salsicha foi baseado no Thiago. De que o Jim Lee me viu na CCXP de 2015 e foi E lá. ele falou, é isso. É isso. Ele Porque tirou uma foto Era o sua. que faltava para começar. A gente produção. sabe que a Entendi. concepção da linha, afinal, onde teve até inclusive a aprovação da diretoria da DC, foi na Comic Con daquele ano, com o Dan Didio e Jim Lee dentro da Comic Con. E eu lembro que na época, por algum acaso, eu estava falando com o Dan Didio dentro do Arts Alley e ele estava elogiando a quantidade de artistas maravilhosos que a gente tinha no Brasil, todo aquele mundo de gente trabalhando, fazendo quadrinhos. E aí, não sei como é que a conversa chegou nisso, a gente foi falar de Hanna-Barbera. Acho que em algum momento eu perguntei se ele não tinha planos para essa linha, porque eu achava que era muito bacana e estava relegado a segundo plano há muito tempo. Aí ele falou para mim, olha, não conta para ninguém, mas a gente vai relançar toda a linha, uma nova abordagem, uma nova roupagem. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, não? Mas aí ele já te deu algum detalhe de como Não, seria ele essa não abordagem? falou como seria, mas ele falou que seria uma nova visão para todos os personagens e que quando menos esperasse eles fariam um anúncio, mas os grandes medalhões todos seriam relançados e, digamos, reapresentados para uma nova geração. Aí eu falei, bom, beleza, não posso falar nada disso, eu tenho que segurar enquanto eles não lançarem. Sim. E isso só foi concretizado em 2016, né? Essa parte eu acho que é uma parte muito importante do selo não, da coleção em si, porque a gente já conhece os personagens e você já teve seu momento com eles, seja você mais novo ou quando você já era mais jovem adulto. De alguma depende. forma alguém teve contato com a linha Hanna-Barbera. É impossível estar imune a ela, eu acho. Não tem como. É presente na cultura pop. Scooby, principalmente, ainda tá até hoje. Sim. Né? O que mudou nesses personagens aqui nessa nova coleção da Hanna-Barbera? Bom, começando pelo Scooby, que é o principal tema da nossa conversa, eles ganharam um ar mais moderno, né? Todos estão com a roupagem mais dos dias atuais. Tem um pouco da sua característica inicial, né? Cada um representa um arquétipo de cada personagem dentro da concepção da série. As essências foram mantidas, né? E o que é legal é que o contexto dos monstros evoluiu para algo de, digamos, um mundo pós-apocalíptico.
Sim, sim. E isso agora é os uma monstros coisa- são reais. Exato, isso era uma das coisas que eu achei muito legal no título e também em algumas continuações e outros títulos que vão sair na Hanna-Barbera. Diferente dos desenhos, né, e das histórias mais infantis de Scooby-Doo, que eles sempre acabam descobrindo que o monstro era, na verdade, uma pessoa. E Malditos geralmente um jovens. humano, um humano que eles já conheciam, né? Aqui os monstros eles são reais, eu achei isso muito interessante, até as ilustrações são muito bonitas, você Sim. conhece vários tipos de monstros, então tem E vampiro, agora lobisomem. eles precisam, na verdade, descobrir a solução para isso, né? E não é só Exato, não é só tirar a máscara prender de o alguém. monstro da semana e revelar que era o jardineiro que estava o tempo todo ali. Sim, exato. É acabar com a praga e tentar reverter os humanos que viraram monstros. Eu acho que a situação está bem complicada para que isso aconteça, mas vocês vão ver desdobramentos disso já no volume 2. Nossa, foi muito realista isso. Explicando um pouco da trama principal, nossos heróis não estão juntos, né? Estão praticamente todos separados. O único que anda junto aí é o Fred e a Daphne, por uma questão de que ele é um subserviente que quer muito namorar com ela. Obcecado por ela. Incrível. Não, Essa repaginada. é muito valeu a engraçado, porque lá no desenho ele é um cara sempre seguro de si, muito sim. bem afirmadão, apesar de ser muito convencido às vezes, né? Ele é um galã convencido, mas ele e a Daphne têm uma boa relação no desenho. Na HQ rolou uma treta entre eles, que está sendo mal resolvida ao longo das edições. No primeiro volume você tem um pouco sobre esse passado dos dois. No segundo volume fica mais claro o que aconteceu. E é engraçado porque você fala, meu, você é muito mané, velho. Mas é interessante. No primeiro volume, só pra situar, a gente sabe que ele é o assistente de... É o Sim, cameraman. é o cameraman Ele é o dela. cameraman dela e ela é uma jornalista que ela procura, assim, mostrar a corrupção e a E ele é um fome, fortão burrão, né? Ele é um fortão burrão atrás dela e ele gosta muito dela. O Salsicha muito trabalha. É pouco. O Salsicha trabalha num laboratório. O Salsicha? Salsicha. O Scooby vem de lá como parte de um dos experimentos. Inclusive o Scooby é um smart dog. É. O menos smart dog, mas ele é um smart dog, tá, gente? Eles criaram uma forma interessante de demonstrar como ele pode falar. Sim, sim. Para não ficar tão Verdade. inverossímil, já que o quadrinho é um pouco mais realista. E ele não pode sair falando à torta direito como se fosse um animal que aprendeu a falar como o César no Planeta dos Macacos. No! Mas pela tecnologia dele, ele solta umas palavrinhas Sim. que começam com né? Sempre. E a Velma, ela trabalha também no mesmo laboratório, que pode ser ou não responsável pela praga de monstros que começa a assolar o mundo. Sim, sim. E quem são os monstros, como são produzidos, eu acho que isso é melhor você ver na HQ. Porque E a não- Velma, ela é bem chatinha, né? E a Velma, ó, Tudo bom? a Velma ela Você tem, ainda trabalha comigo na história. a Velma tem segredos que ela não revela. Sim. E isso mina um pouco a confiança do grupo. O Salsicha é o único que tenta fazer com que o grupo fique unido. Isso é meio que a característica do personagem desde sempre. Ele é o cara que tenta Mas a gente apaziguar. também- Sim, a gente também vê uns momentos da Velma em que ela se sente mal com isso, Sim. né? Ela se sente culpada. Inclusive, Porque ela a sabe o que relação dela com a aconteceu, ou Daphne pelo é bem menos ela tem difícil. uma ideia. E ela acha que a Daphne representa o que ela não gostava. De outras pessoas que tiravam sarro dela por ser a nerdzinha. Sim, verdade. A relação delas é bem É delicada, meio conturbada. né? E tem o fato também de que a Daphne culpa ela pelas situações Sim. que acontecem ao longo da HQ. E isso dificulta muito o relacionamento das duas. Elas ficam em atrito quase todo o tempo. E é bem tempestuoso mesmo. E ainda tem essa situação do Fred, né? Que ele é muito babaquara. Ele é tão babão que ele acaba se metendo em confusão por conta das próprias babaquices dele. De querer se provar pra Daphne e tal. Fica achando que é a última mulher do mundo, essas coisas. É o grandão bobo alegre, né? Mas ela tem um quê de mistério, que era a essência de Scooby-Doo, né? Sim. Ser um quadrinho, um desenho de mistério,
tem Investigação. suspense, investigação, garotos jovens, uma rapaziada jovem investigando um grande enigma e tentando solucionar, Ah, e só uma que aí coisa tem muitas legal também, consequências. Isso aqui todas as consequências realmente acontecem, né? Isso é legal. Então, passou de um capítulo pro outro, as coisas continuam de onde pararam. E não parece que vai piorando, à medida que a situação vai... acumulando, né? Vai só piorando, Porque né? não, Escalando. não para, é quase como se fosse um mundo tomado por demônios. Não só demônios. Né? A gente Tudo, vê né? aí múmia, lobisomem, tudo, um vampiro. A ilustração do vampiro eu achei muito da hora. Mas eu ia falar que a gente esqueceu de um pequeno detalhe aqui. Além deles não terem se conhecido, eles se conhecem no início desse quadrinho, a Mystery Machine é totalmente diferente. Ah, é. A gente precisa Furiosão mostrar da a Mystery hora. Machine. Ela Deram é uma tanque. turbinada nela Deram que uma ficou muito turbinada da da hora. hora Não é na só uma Mystery Machine. vanzinha, né? Só uma. Não. E ela nem é Kombi, deles, né? ela nem é deles, Nem é eles deles. roubam ela. Eles roubam ela, é verdade. Bom, gente, a gente deu uma resumidinha aí, colocamos alguns spoilers do plot, o Levi falou pra gente um pouquinho sobre a história no geral de Vanzinho, né? Scooby. Pequenininho, né? Cururu, De leve, Coisa de leve. cururu. Agora que a gente já convenceu você a ler Scooby, a gente vai falar um pouquinho sobre as outras histórias desse universo compartilhado de Hanna-Barbera na DC. Então, Thiago, uma dessas histórias que você tenha curtido bastante, que a gente tá publicando. Ó, eu gostei bastante dos Flintstones. Eu acho que, em termos de pegar e repaginar uma propriedade, foi um dos mais felizes. Porque manteve toda a essência da família, aquela crítica à família norte-americana, né? No caso, assim, fica bem universal, na verdade, né? Crítica à sociedade. Crítica à tudo. sociedade, tudo. E atualizando as críticas ainda, né? Então, assim, é no ponto. Flintstones é simplesmente sensacional. Trouxe exatamente para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Você É uma consegue conversão ler e bem feliz, identificar né? vários problemas. Nossa, as de, referências que eles de fazem. vários países, não só o deles, inclusive o nosso. O nosso também. O nosso modo de viver, o nosso modo de ver as coisas. Os problemas que você enfrenta estão nos Flintstones. É olha universal, o problema, essas questões são Acho que tem problema universais. pra todo mundo ali naquele quadrinho. Tem. Você lê, você tá lendo tranquilo, assim, e de repente você vê um negócio que ele fala, você faz tipo, uou, pessoal. Exatamente, você fala, pô, nunca pensei por esse lado. Nunca pensei por esse lado. Ou, nossa, já vi isso, mas eu nunca vi alguém explanar sobre isso em HQ. Em HQ, Não, e dessa forma. eles nem explanam muito, é uma coisa tão natural dos Sim. diálogos que sai ali aquela cena dos homens Eu da fico caverna. pensando pro americano médio ler um negócio desse. Sim, sim. Acho que deve dar uma paulada na cabeça, de É, clava. sim. Pá. Tá. Ainda mais nos tempos de hoje, né? A gente sabe muito bem então, como tá a política lá, né? E Mas aqui- não é só, na verdade não é só crítica, Lá, porque o humor, aqui- funciona de um jeito assim porque o humor certo tem uma crítica, né? Então, Ele é Sim, sutil, mas ele ao mesmo tempo é muito mordaz. Sim, sim. Ele As consegue... cenas são bem ácidas. A Ele que eu ia falar lá exato. dos homens, quando eles trabalham e aí eles vão receber o dinheiro, o pagamento do dia. E aí ele, mas pra que é isso, esse Pra que dinheiro? serve isso, né? Pra comprar o que outras pessoas odiaram fazer. Achei É. isso genial, Essa genial. foi a melhor definição do que você faz com a grana depois. Né? Fora as questões de Deixa eu só me arrumar. militarismo, política, religião, sociedade civil. Cara, tem tanta coisa que você... união afetiva. Cara, Nossa, a tem parte da muito. religião é genial também. Eu gostei muito de todas as referências dentro desse quadrinho. Ah, Ele, então- além dele ser muito interessante visualmente, né? Porque e os eletrodomésticos? Sim. Foi Ah, muito e bom. eu gostei também da equipe artística envolvida. Eles souberam, ao mesmo tempo, mostrar algo caricato, mas ele não é tão irreal quanto poderia. Ele não perdeu a característica, os personagens não perderam a Estão lá, característica. você alguma, reconhece o Fred, de o cara, Barney, assim. todo mundo. E o Dino tá lindinho, hein? Tá muito bacana. E você revê os personagens com novos olhos, mas é a mesma série de quando você via o desenho na É a TV. mesma coisa. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. E eu gostei de tudo, sabe? O volume 2 acho que é ainda mais interessante do que o primeiro. Não, dentro do próprio primeiro vai melhorando, assim, a qualidade da crítica, das histórias, tudo, o roteiro, ele vai ficando cada vez E melhor. acho que impressionante. vale mencionar que as séries essa série foi encerrada lá fora não porque vendeu pouco ou porque vendeu mal, porque estava, sei lá, precisando de um cancelamento urgente. É porque fazia parte do projeto da DC nesse momento.
Sim. Eu não sei se eles querem retomar isso depois, de alguma outra forma, mas eles tinham uma história para contar em 12 números. Foi contado. parte do Mas plano, foram né? 12 números muito legais. Eu tô começando, eu tô nesse primeiro volume, eu tô gostando bastante da história, ela é bem leve e, sendo honesto, não preciso nem conhecer as histórias anteriores. E acho que de vale uma Flintstones. menção super honrosa, que na adaptação do texto, a nossa outra editora assistente, a Mariana Naime, ela trabalhou incansavelmente para que todas as piadinhas de letreiros, fachadas, Eu reparei nisso. onomatopeias, tudo fosse retocado e lembrasse algo que a gente tem no nosso mundo atual. Como é na HQ original, tem. Só que é para a realidade americana, Sim, são lojas sim. americanas, As marcas são conceitos. americanas, tem Então a uma gente muito pensou, boa. pô, como é que dá para fazer isso? Teve vezes que a gente ficou discutindo, acho que uma hora na Uma hora, redação. o pessoal do uma hora editorial inteira, parou lá o pra editorial isso. parado, conversando, como é que a gente vai adaptar isso? Como é que vai Tem adaptar uma aquilo? muito boa aqui. E a Mariana que saiu com é várias. da Leroy Merlin. É, Como que é? Leroy Muito Marfim. bom. Leroy Leroy Marfim. Ó. Muito bom. Cada lugar que eles vão, e aí você acompanha ainda a inauguração de shopping, a compra da televisão, Sim. né? Tanto ela quanto o tradutor principal, o Eric Novello, trabalharam bastante Sim, para adaptar o texto e trazer as piadas para a nossa realidade sem perder a graça do original, sem trair o original, porque muitas vezes a piada não se adapta. Não dá para você contar a mesma piada, porque às vezes tem um trocadilho, e aí você fala, pô, e agora, como é que vai ficar isso em Como é português? que eu vou fazer esse trocadilho? E aí você tenta fazer algo que lembra o original e com uma outra piada. E todo mundo foi muito bem sucedido. Eu gostei pra caramba e acho Eu gostei que... muito. Eu comecei a reparar em cada coisinha. Aí eles iam pra um lugar novo, eu já ficava tipo, oh meu Deus, qual vai ser o nome? qual vai ser do o nome, lugar? né? Porque essa era a essência do desenho também na TV. Sim. Você tinha que reconhecer de algum lugar. Ok, a gente falou de Scooby, a gente falou de Flintstones, eu espero que você tenha gostado desses dois até agora, mas a gente tá esquecendo de onde começou essa nova linha da Hanna-Barbera, né? Então, Levi... Vai, Levi, por favor, conte-nos sobre Future Quest. Quando a gente pegou esse material e ia colocar no plano editorial para esse ano, no ano passado a gente já estava pensando nessa linha. Na hora que começaram a sair as mensais e chegar lá na Panini, eu já separava e ficava lá separando as revistas. Olha, isso aqui a gente tem que fazer isso aqui, isso aqui tem que fazer isso aqui. E ficava lá e descia, enchia o saco de alguém do marketing e ficava, olha, a gente precisa fazer isso aqui, precisa fazer isso aqui. A hora que tiver um encadernado a gente precisa fazer, hein? Aí eu falei, não se surpreendam que eu vou colocar no plano editorial. Ai, mas isso aí vai vender, Levi? Confia. Ice Cream Gems apresenta com Johnny Quest. E a primeira escolhida para dar o pontapé inicial foi Future Quest por N motivos. Primeiro porque eram os personagens que eu mais gostava. Agora eu posso falar, porque já saiu. Ia sair. Uma decisão toda editorial. Toda editorial, sabe? Super sensata e racional. E também pelo apelo que a gente julgava que todos esses personagens reunidos tinham. Isso aqui é a Liga da Justiça da Hanna-Barbera. Todo fã de quadrinho, animação, em algum momento teve contato com essa galera. Individualmente, ou assistindo Space Ghost Costa a Costa, ou a participação de algum desses personagens até em animações do Scooby-Doo. Sim, Porque verdade. tinha aquelas animações do Scooby que às vezes faziam team-ups, parcerias, né? Então, alguns deles já se encontraram com o Scooby, ou em animações especiais, longa-metragens. Então, alguém já viu. É impossível passar incólume por algum desses personagens a vida toda, eu acho. Não, é certeza. Talvez menos a Velma. Não, até eu já vi. E olha que eu geralmente sou bem zoada pela minha idade. Não, e até, sei lá, os Impossíveis, Johnny Quest, os Herculoides, Galaxy Trio. Galaxy Trio, Dino Boy. Cara, em algum momento alguém viu isso. Seja por uma repaginação que aconteceu, seja porque viu programação na TV a cabo em algum lugar, seja porque viu em algum DVD em alguma loja. Antes da gente lançar isso aqui, eu tenho em casa todo o material que a Warner lançou em DVD no Brasil. Mas a ideia aqui mas vamos lá. é apresentar a Liga da Justiça. Isso, da Hanna-Barbera. E como acontece isso? É muito bacana que a trama torna isso tão verossímil porque você não estranha tantos personagens diferentes, até de galáxias e mundos diferentes, se unirem
para lutar contra uma ameaça mortal que pode destruir todo o universo. O legal é que da ideia, quando eles lançaram a primeira imagem de divulgação, todo mundo junto fala, como é que vai juntar tudo isso? Tem gente que é na pré-história, tem gente que é outro planeta. E na época, a ilustração de divulgação, que a gente tem dentro aqui da HQ, foi feita pelo Darwin Cook, que era, na verdade, o mentor desse projeto. Ele foi um grande artista que trabalhou com todos os ícones da DC. Ele também era responsável por parte da animação do Batman do Futuro, esteve envolvido com o Batman série animada. E o cara era genial. E esse projeto, ele só não continuou, só não prosseguiu nele, porque ele, infelizmente, descobriu que estava com câncer, abandonou o projeto e falou, não, agora a equipe toma conta, vocês sabem o que vão fazer, Sim. eu só estava contribuindo com as ideias, vocês prosseguem. E eu vejo muito nesse material um pouco da essência do Nova Fronteira da DC. Nossa, não tinha pensado nisso, realmente. Eu vejo a essência da Nova Fronteira aqui, que é uma grande animação da DC e que antes de ser uma grande animação, era uma grande minissérie. Que inclusive sai esse ano em livro capa dura pela Panini. Tem! Foi feito jabazinho. Mas voltando a Future Quest, a escolha do nome para mim foi legal. Porque me remete ao Johnny Quest, que eu adorava a animação. É uma das animações de aventura mais realistas que a gente tinha quando era criança. Porque inclusive acontecem mortes horrendas. E você criança assistindo e falando, caraca, aquele cara morreu esmagado. E não era um negócio que transformou em ninguém psicopata. Hoje em dia talvez vão dizer que isso é culpa dos desenhos. E muitas tinham um cunho mais adulto, principalmente Johnny Quest, que encabeçava isso. Sim. Era uma das animações mais perfeitas, inclusive só tinha 2 temporadas e fez um sucesso que perdura até hoje. Tem o Frankenstein Jr., que eu acho que era o mais infantil de todos. É um desenho totalmente infantil. Né? Né? E Os Impossíveis, que era uma paródia de Beatles. Sim, é verdade. E Monkeys, né, que faziam muito sucesso na época, no mesmo período. Mas não deixavam de ser animações de aventura. Aí reuniram tudo de uma forma sagaz e muito É muito bem amarrado. É muito amarradinho. É surpreendentemente Porque fácil a solução, inclusive. você fala, caraca, como é que ninguém nunca pensou nisso antes? Sim. E ele abre as portas, inclusive, para que outros personagens apareçam. E literalmente são portais. Você olha assim, o personagem vai aparecer em algum momento. E você fica até o último número, que foi no segundo volume, falando, que pena que não apareceram agora. Mas, com a promessa da DC, as possibilidades são infinitas. Quem queria ver os Cavaleiros da Arábia e não viu aqui, pode ver. Talvez os Três Mosqueteiros, não sei. As possibilidades são infinitas, porque alguns dos que apareceram no portal apareceram na história, como o Mike Thor. Repaginado, mas está aqui. Inclusive. E existe uma razão para ele estar dessa forma. O Space Ghost também deu uma repaginadinha na história, mas faz todo sentido dentro do que a gente conhecia de background do personagem, que era pouquíssimo. Não tinha muito uma origem dele, assim, você não sabia muito dele. Você sabia que ele era um patrulheiro espacial lá. Como fosse, né? Então... Mas vocês podem falar como isso aconteceu ou é um grande spoiler? E agora, Thiago? Eu não quero ser um Leia acusado Future disso. Quest. Acho melhor não. É só ler. Tá bom. Digamos que, também, a ameaça cósmica que está para destruir todo o universo, em grande parte é responsável por isso. Por isso, tá. Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo até agora. Que vocês tenham se interessado por esses títulos, né? Desculpa, meu filho. Fofuxo! Não dá, é impossível gravar no meio dessa dupla, cara. Eu tô honrada de ter tido a oportunidade de fazer essa conversa com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado também do que eles falaram sobre esses títulos. Conta aí pra gente o que vocês acharam. E, pra finalizar, contem aí os títulos que vem por aí em Hanna-Barbera, gente. Vai fazer um K, assim? Beleza, vamos lá. Então lá. Flintstones 2? Mais perto do que você imagina. Scooby 2 também. Primeiro semestre, tá chegando. A gente estava esperando só uma aprovação, mas já rolou. Então, logo. E aí depois? Corrida Maluca? Finalmente? Corrida Maluca, Um único verdade. volume, é uma minissérie em 6 partes. Não precisa correr mais atrás de mais nada. É uma história contida Não que... precisa ser uma corrida maluca, né? É uma história contida que eu espero que um dia eles revisitem. Sim, sim. E, finalizando, no final do ano, temos Future Quest Space Ghost.
que é um daqueles showcases que eu falei, Sim. focados apenas no Space. Então aí a gente tem as continuações dos títulos que a gente falou hoje e mais 2 novidades, Corrida Maluca e o Space Ghost. Eu espero que vocês tenham curtido, gente. Deixem aí os comentários de vocês, as dúvidas e afins. E até semana que vem. E eu aceito doações de biscoitos Scooby. Tchau, tchau.